Em qual caixinha te colocaram e que você trouxe para você que era seu lugar de ficar? Já pensou nisso? Nas lives aqui do Reencontro, do Reencontro com a sua unidade, eu venho trazendo sempre pessoas diferentes, de ramos diferentes, com trabalhos diferentes, para mostrar para a gente que a gente não é uma coisa só. Nós somos múltiplos e inúmeras coisas que nós fazemos se conecta com a nossa verdade, se conecta com a nossa essência, e traz pra gente essa sensação de quem nós realmente somos, Nossa, expressa a nossa voz de inúmeras maneiras. Mas muitas vezes a gente é colocado dentro de uma caixinha e a gente nem percebe que a gente ficou ali. A gente nem percebe que a gente trouxe aquela caixinha como nossa verdade. E a gente fica ali vivendo naquele círculo vicioso, sem entender muito bem por que a gente está vivendo aquilo, sem entender muito bem, porque às vezes não está se sentindo totalmente preenchido, Eu já passei por isso, na verdade eu ainda passo. Não vou falar para você que eu tô livre de tudo, porque não é verdade, não. Mas por que eu tô falando isso, trouxe isso para vocês? No outro dia, eu ouvi uma pessoa falando que pessoas que trabalham com energia, com meditação, essas terapias holísticas e que usam muitas cores, que não trabalham com cores neutras, elas podem ser desacreditadas. Era como se pessoas que usam muita cor não pudessem fazer parte da tribo dessa energia, E aí quem já viu aqui a live com a Fê Fuscaldo, que a gente estava falando de cor, Cor é uma energia, E cor traz inúmeras formas de expressão, pra gente. Cor traz inúmeras formas de sensação pra gente, E isso é sabido aí dentro da psicologia das cores. Então, e cor, para mim, me conecta com a minha essência. Então, como que eu ia passar minha verdade para vocês de quem eu sou, se eu não viesse aqui para vocês colorida? Se bem que hoje eu nem tô colorida assim, Tô com um cinzinho aqui. Entendeu? Então, quando eu olhei aquilo me incomodou, sabe? A pessoa falar que alguém falar que usar cores, não trazia essa sensação de que a pessoa se conecta com energia, e desacreditar de uma pessoa, E de fato, a maior parte das pessoas aí e dos sites, que a gente vê por aí, sites, Instagrams, enfim, são cores mais neutras, cores mais suaves, Mas isso não quer dizer que, eu não use cores suaves. Dá pra ver hoje que eu estou usando uma cor um pouco mais neutra, mas pra mim, o que me conecta com a minha essência é eu sempre usar cor. E aí naquela mesma semana, eu fui fazer um outro curso, e naquele curso eu recebi algumas instruções do que vestir durante aquele curso, Roupas confortáveis, que isso pra mim, é essencial, eu me sentir confortável, Então, mesmo eu usando roupas coloridas, eu sempre tenho que me sentir muito confortável para me mexer, e sempre fui assim, então eu sempre busquei roupas confortáveis, Eu sou o tipo de pessoa que sempre busco roupas com cores, roupas com fibras naturais, fugiu a palavra, roupas com fibras naturais. Então eu sempre busco isso porque eu me sinto melhor. Eu não gosto da sensação que a fibra sintética me causa, então me incomoda, incomoda a minha pele. Então eu uso. Por um acaso eu uso roupas confortáveis, Mas também dizia para chegar, era um curso de energia, sobre energia, um outro tipo de terapia. Mas falava para evitar brincões, cordões, coisas que você não fosse se sentir confortável, evitar brinco, cordão, usar coisas pequenas. E aí aquilo ali também me incomodou, sabe? Numa mesma semana, uma pessoa falou pra mim que eu não teria credibilidade porque eu usava cores, e a outra falou que para eu chegar no curso, o ideal seria estar confortável e não usar brincos e cordões. Gente, eu não me sinto desconfortável com brincos e cordões. Eu me sinto sim, se eu for deitar. se eu for receber ali, ou se eu estiver presencial. Dependendo de como estiver presencial, esse brinco não vai me incomodar, mas talvez esse cordão, na hora que eu me mexa,
possa tocar a pessoa, enfim, aí eu teria que usar um que seja mais grudadinho. Aqui eu tenho alguns grudadinhos e que eu posso abaixar e tocar na pessoa. Eles são grandes, mas eles ficam, né, bem grudadinhos no corpo e não me incomodam na hora de trabalhar. Então, óbvio, né, dependendo do presencial, eu teria que acabar optando por optar por outras coisas, né, para eu me sentir confortável, a pessoa que também vai receber se sentir confortável, né. Mas isso não quer dizer que ali num curso, né, que era online, que a gente ia trabalhar com energia, assim, à distância, que isso iria me incomodar. Então, assim, aí eu vou entrar dentro de um outro ponto. Por isso que eu falei, em que caixinha te colocaram, né? Porque pra mim foi isso. Tentaram me colocar, na verdade me colocaram durante um tempo, na caixinha de que eu não podia usar cores, na caixinha de que eu não podia usar acessórios grandes, né? Na caixinha de que eu seria desacreditada se eu usasse esse tipo de coisa, né, no tipo de serviço, né, que eu vou prestar, dependendo do serviço que eu vou prestar, né. Óbvio, dependendo do lugar que você for, pode ter realmente, né, ali um código de vestimenta. Isso pode acontecer, né, tem lugares que, né, solicitam algum código de vestimenta. Mas isso não quer dizer que você não possa se adequar a esse código de vestimenta, né? E trazer um pouco mais para sua verdade. Mas o que eu, né? Porque esse vídeo já tá ficando gigante, mas o que eu quero falar aqui com isso? É que quando a gente é colocado numa caixinha e essa caixinha não é a nossa verdade, aquilo fica pesado, fica difícil de conquistar, difícil de manter, sabe? E aí a gente vai se tolindo e a gente vai... né, vai até se mutilando dependendo do que for, né? E a gente não percebe. E aí começam a aparecer algumas doenças, né? Algumas doenças até a longo prazo, porque a gente está todo dia ali falando pra gente, primeiro falando pra gente que você não pode ser daquela maneira, né? Que você não pode viver sua essência, que você não pode viver sua verdade, que é como se aquilo ali não fosse o certo, né? Não fosse correto. E aí você tá todos os dias, né, vestindo uma mentira, né, e se forçando para passar por aquilo ali. Então, realmente dificulta. Então, será que não vale a pena você parar para pensar em qual caixinha que te colocaram? O que tá pesado aí para você? O que tá difícil aí para você de manter, né? Que você sente que vai contra, né, a sua essência. Eu sentia, né, coisas contra a minha essência, mas eu não conseguia nem entender que era isso. Mas porque eu também não tinha nem clareza direito de quem eu era, sabe? Então, é importante pra gente parar para pensar de vez em quando, né? Se olhar, né? Qual caixinha que eu fui colocada, em qual caixinha que eu tô vivendo que não condiz com a minha verdade, né? E como que hoje eu posso dar um passo, mesmo que pequenininho, para poder mudar, né? Eu comecei mudando óculos, né? Se isso vai ajudar vocês. Eu comecei, na verdade, com acessórios um pouco maiores, mas eu não combinava os dois juntos, né, ao mesmo tempo, ou um maior brinco, ou um colar maior. A maioria das vezes era um colar maior. Depois eu passei pro óculos colorido, né? Depois eu passei a combinar brincos e colares, né, com a roupa. Depois eu passei a combinar roupas coloridas, né? Depois eu passei a usar brincos colares. Hoje eu não tô, mas anéis ou às vezes até pulseiras grandes e coloridas. E até que eu cheguei no batom vermelho. Que não é todo dia que eu uso, mas o batom vermelho que eu fiquei anos sem usar. Anos da minha vida sem usar um batom vermelho, né? Porque eu achava ele inadequado para mim. E, na verdade, ele, né, faz parte da minha essência, né? As cores e cores vibrantes fazem parte do quem eu sou, né? Eu me sinto bem, né? Eu me sinto bem disposta. Então, elas trazem esse vigor para mim, né? Então, por que não usar, né? Por que não viver a minha verdade? E aí, eu sempre digo, quando a gente vive a nossa verdade, quando tá leve pra gente, né? A gente consegue mostrar isso pro outro, né? O outro consegue enxergar através dos nossos olhos que a gente está feliz, que a gente está bem e que não é uma cor e que não é um acessório grande que vai falar que eu não sou competente o suficiente, né? Que eu vou ser desacreditada, né? Dentro dessa parte energética, porque, já falei aqui, nós somos múltiplos dentro de um só, né? E todas as coisas, né, que estão de acordo com a nossa verdade trazem essa conexão com a nossa essência, né? Traz a conexão com a nossa unidade. Então, hoje dê aquele passo, o que é que te traz essa conexão com a sua unidade? E viva pelo menos um passinho bem pequenininho. Nem que seja se você é da cor igual a mim, nem que seja botar um batom vermelho hoje ou usar um acessório colorido hoje, para você começar esse movimento,
né, de se conectar e de se preencher de quem você é, se preencher da sua verdade, né, e começar a viver uma vida, como dizem por aí, uma vida plena. Porque é isso que a gente quer, né? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês um pouquinho sobre essa caminhada, né, da gente viver a verdade, da gente sair das caixinhas, né, da gente tomar propriedade, né, de quem a gente realmente é. E depois, se vocês quiserem, me contem aqui qual foi o passinho que você deu hoje para falar que esta caixinha não é sua e que agora eu vou para dentro de uma das inúmeras caixinhas que eu tenho e que fazem parte da minha verdade. Me conta, eu vou adorar saber. Um beijo e até a próxima. Tchau!